GCcast, o lugar para falar de cérebro, neurociência, neuroeducação e saúde integral. Esse é o podcast da ginástica do cérebro, uma marca com plasticidade cerebral. Movimentos suaves vai sentir a mente ativa, vamos partir. Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao GCcast. Estamos aqui para mais um episódio e eu conto com a sua curtida. Já vai compartilhando este link, porque eu estou hoje aqui com a doutoranda em naturopatia, a terapeuta Monique Pedrosa, e nós vamos falar sobre um tema muito importante: desinflame seu cérebro e viva melhor. Seja muito bem-vinda, doutora Monique! Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui com você, uma grande honra. Obrigada pelo convite. É, uma satisfação é nossa. Então, vamos lá. Começando Vamos já lá. nesse tema super importante da gente entender que história é essa de cérebro inflamado. Conte para nós. E é uma coisa que todo mundo tem, né? Cérebro e intestino. O que que o intestino tem a ver com o cérebro? Como assim cérebro inflamado? Qualquer um pode estar aí, você não vai lá na farmácia comprar um anti-inflamatório para desinflamar teu cérebro, né? E uma coisa assim bem simples já para começar com um assunto polêmico. Bora começar de polêmica? Bora, vamos lá, que a Aham. gente gosta disso. Açúcar. Um dos piores inflamatórios para o seu Tá vendo cérebro é aí, o formigas? açúcar. Formigas. Açúcar, tô ansiosa, vou comer açúcar, vou comer doce ou na TPM. Tô falando de mulherada, mas todo mundo gosta de um docinho, né, Nádia? Com certeza, homens também. Criança, nossos filhos. Então, quando a gente dá, come um docinho, um pirulito, uma balinha pro nosso filhinho, a gente tá inflamando ele aos poucos. E essas coisas não é, eu vou comer um docinho, vou me inflamar. Não, é a longo prazo. Aquele docinho que você come a vida inteira. Todo dia. Então, sempre a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Não é que, não Perfeito. posso comer nenhum docinho nunca na minha vida. Se puder não comer, melhor ainda. Não, né? Mas a gente precisa ter A prazer gente também, vive, a né? gente vai a Coisas festas. boas, maravilhosas. Agora, todo dia inflamando o cérebro, né, Nádia? Nós somos muito amigas de café, né? Verdade. Café sem açúcar. Perfeito. Tá aí um Não anti-inflamatório. seja abusada de querer botar açúcar no meu café. Gente, botar açúcar no café, pra mim, é um assassinato do café. É igual colocar ketchup na pizza. E tudo isso que você está falando está relacionado ao paladar também, porque tem muita Paladar. gente que não é acostumada. E quanto mais Mas, açúcar, mais sal, mais difícil para a gente sair desse fluxo, certo? sim, vício. Foram feitos testes em camundongos de cocaína e açúcar, e a maioria se viciou em açúcar, mais do que a cocaína. Então, é muita gente viciada em açúcar e nem sabe. Eu De não tenho fato. vício. Ó, por exemplo, Até porque o açúcar é uma substância permitida que está aí o tempo todo em qualquer Isso lugar. que eu ia falar. Eu dou muita palestra em igrejas evangélicas, qualquer religião. E aí todo mundo fala: a gente não bebe, a gente é crente, a gente não bebe. Mas vocês são viciados, vocês sabiam? Vocês comem açúcar. Eu vou em eventos de igrejas evangélicas e tem muita coisa doce, é muito tipo de bolo. Teve um evento que eu fui palestrar sobre saúde, eu vou levar saúde para as igrejas, porque, como eu falei, cérebro, intestino, órgão, todo mundo tem. Então, Perfeito. esse assunto é para todo mundo, independente da sua religião. Você vai inflamar se você ficar colocando açúcar. Então, o leite, o glúten e o açúcar, nós sabemos que eles são altamente inflamatórios. E aí eu falei isso, gente, vocês não bebem cerveja, não bebem álcool, mas vocês comem açúcar. De onde vem? Da mesma fonte, que é o álcool, que vem da cana-de-açúcar. Então, o álcool não vem da cana-de-açúcar? Eu não bebo álcool, mas eu como açúcar. É vício. Então, você pode criticar. Você é viciado em álcool, é ruim, é errado. Está viciado em açúcar também. Porque você não está só degenerando o seu organismo todo, as suas células. Pode ver, mulheres que comem muito açúcar, elas têm muita celulite, porque é inflamatório. Então, uma amiga minha falou: Monique, eu tava viciada naqueles pacotinhos de pipoquinha doce. Ia comendo pipoquinha doce e ela super fitness. Além de açúcar industrializado. Industrializado. E ela falava, eu ia pra academia, vida normal, enchi de celulite. O que que mudou? Estava comendo muita pipoquinha industrializada, aquela do pacotinho que você compra. E ela encheu de celulite. E celulite é o quê? Inflamação. Então, o corpo está inflamado. Imagina os órgãos, né? Como estão. Perfeito. E outra coisa, assim, bem importante da gente entender enquanto mãe,
porque a gente pode ter errado ou ter feito muito errado na nossa Na nossa saúde, infância. né? Mas como corrigir isso é mais difícil do que você criar seu filho já sem açúcar. E esses dias eu li um estudo, eu queria que você validasse isso. Se nós deixarmos o nosso filho com 0 açúcar até 2 anos, a chance dele querer ou gostar ou consumir mais açúcar durante a vida é muito menor. É real É isso? real. Eu fiz isso com meu filho, tanto que tem aqueles mash the cake, que é quando você coloca o bebê para esmagar o bolo. Sim, eu fiz com o Eu meu. fiz com o meu também. O meu eu fiz, na época eu não tinha tanto conhecimento do açúcar, do problema que era o açúcar. Existe um livro que chama O Veneno Chamado Açúcar. E o podcast não é só sobre açúcar, mas é que é um dos principais inflamatórios do cérebro e do Perfeito. intestino, né? Que tem tudo a ver o eixo cérebro-intestino. Com o Henrique eu não errei, viu? Mandei Aham. fazer lá no Miss Laura sem Sim, açúcar. na época eu errei, o meu filho tem 10 anos hoje, foi há 9 anos atrás, e eu falei assim, então tá, do 0 aos 6 meses foi só leite materno, uma amamentação Perfeito. exclusiva, nem água, só peito. Dos 6 meses a 1 ano, eu dei só papinha, comidinha ali, batida no liquidificador, cozida, com um pouquinho sal, pouquinho azeite, nada de açúcar. Mas com 1 ano, eu deixei ele ter o contato com o açúcar. Eu deveria ter deixado mais. Esse foi um erro que eu cometi, mas realmente Por não depois, conhecer. falta de conhecimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu fiz direitinho até 1 ano, mas com 1 ano eu deixei ele comer o bolo. Eu não fiz igual você, que fui lá na Miss Laura pedir sem açúcar. Então ele teve contato, ele ficou doido. Ai, aquela coisa, textura, cor, gosto, ele já. Primeiro contato, ele já gosta. Então ali eu despertei para ele o que era o açúcar. Hoje eu não faria isso. Conforme foi passando, eu descobri que o meu filho era autista, ele tinha atraso na linguagem, né? Com 2 anos não falava, eu fui atrás de fonoaudióloga, fui atrás de estudar o assunto. Quando eu fui estudar o autismo em si, eu vi que o açúcar era totalmente maléfico para ele. Então, com 3 anos, ali, aquele pouquinho de açúcar que consumia de vez em quando, alguém oferecia uma balinha, um pirulitinho. As pessoas têm essa mania de ser Muito grave enfiar isso. açúcar no nosso filho, né? Oferecer. Tem lugar que, E a escola pasme, também. até no dentista, Cabeleireiro. às vezes o dentista cabeleireiro vai tomar uma vacina e dá um pirulito para o seu filho. Hoje ele fala, não, obrigada, não precisa. Então eu descobri, Nádia, com o meu próprio filho, que quando eu tirei leite, glúten e açúcar, mas hoje eu falo, o pior é o açúcar para o autismo. O meu filho melhorou assim muito. Em semanas ele estava falando, quando eu tirei o leite, o glúten e açúcar. Que Não loucura. deixei entrar em casa. Então é uma questão educacional, de você se conscientizar a família toda. Ali não adianta um fazer e os outros. Você não pode comer açúcar, por exemplo, e todo mundo come na sua casa. Compra refrigerante, compra o leite condensado. Aí fica um pouco mais difícil, mas quando a família toda toma consciência de que aquilo vai ser ruim a longo prazo para todo mundo, é muito mais fácil, né? Então ele já não consome açúcar, leite e glúten desde os 3 aninhos. Perfeito, muito bem. Aham. Com os gêmeos eu errei tudo que você pode imaginar neste planeta. Então, com 16, eu não tinha Não tinha. conhecimento de nada disso. E a Nada. internet fez a gente evoluir muito, né? Trouxe Claro. muita informação pra gente. Claro, com certeza. E hoje, assim, com eles eu tenho bastante dificuldade, principalmente agora na adolescência, de tirar o industrializado. Tudo que eu falo, ai, mãe, isso é balela. Eles falam pra mim É. desse jeito. Agora, com o Henrique é uma graça. Se você oferecer um pirulito pra ele, faça o teste. Ele fala, não, faz dodói na minha É barriga. igualzinho o Tito. E é o que você falou, quanto mais cedo a gente introduz isso, é mais fácil. Isso é um Introduzir para um benefício. adolescente é mais difícil Nossa. do que para uma criança Porque o pequena. sofrimento é o mesmo que a gente passa. É o De vício. você se livrar de algo que você tão acostumado, que causa tanto prazer, né? E tem abstinência, sabia? Se você tirar de uma vez, eles ficam em abstinência. Eles vão ficar Acredito. irritados, vai Acredito. brigar, vai dar confusão. Então, até isso, se você for se conscientizar que o açúcar é inflamatório, que ele faz mal, vai tirando aos poucos, vai diminuindo, já começa diminuindo do café, sabe? Para quem gosta de café adoçado, no primeiro dia, faz ele mais fraquinho, o café mais fraco, sabe? Aquele café fortão sem açúcar de primeira, a pessoa vai achar horrível e já vai desistir. É, e também tem a questão da qualidade do É, café, né, Com Monique? certeza. E você pode colocar um pouquinho de canela, você pode colocar um pouquinho de óleo de coco, vai dando uma equilibrada ali no seu café.
Eu prefiro café puro, mas para quem gosta de café com leite, você pode colocar um leite vegetal, um pouquinho de leite vegetal ali para dar uma quebrada. E você faz esse por uma semana. Se em uma semana, você não, porque eu sei que você já toma 100, sem açúcar. Por isso que tá tão bonitona assim, tão Ai, maravilhosa. Porque o café sem açúcar rejuvenesce a gente fica Verdade. mais jovem. E com açúcar envelhece, porque é oxidante, oxida nossas células. É isso aí. E aí Pele, vem unha, toda essa cabelo, questão do tudo. nosso cérebro. Gente, o Tudo. cérebro cuida de todo o nosso sistema. Uhum, Ele rege todo o sistema. uhum. E você tinha falado de intestino. Isso Fale-me que eu ia mais. falar. O que que o intestino tem a ver toda essa história aí? A digestão começa pela boca, né? Você pegou o alimento, que seja o café, que seja o docinho, né? Digeriu, entrou pela boca, passou pelo estômago, vai para o final ali, que é o intestino. E muita gente ignora o intestino. Ah, o intestino não serve para nada, é só um órgão excretor. Não, ele é muito importante. Cada vez tem se estudado mais o intestino como um segundo cérebro mesmo, porque ele tem neurotransmissores que mandam informações para o cérebro. Então, quando você está se alimentando, comendo uma comida, mesmo a comida de verdade, arroz, feijão, uma comidinha lá, chega uma hora que o teu intestino manda para o teu cérebro os hormônios falando, opa, já estou satisfeito, pode parar de comer agora. Aí a gente vai, olha para o prato e fala assim, não, vou comer tudo. E você vai e come mais do que o teu intestino já havia avisado para o teu cérebro que estava ok. Já podia ter parado. Então, a gente, às vezes, por cultura, a mãe fala, não, filho, come tudo, vai raspar o prato. As crenças Aham, limitantes novamente. crenças limitantes, como sempre, né? Isso vem se arrastando há anos com a gente. Então, o teu intestino, ele é tão inteligente que ele avisa, ele fala, ok, já deu, pode parar, já estou satisfeito, já liberou a endorfina que eu precisava, todos os hormônios, e a gente continua comendo. E o açúcar, assim, quando o alimento é um açúcar, por exemplo, o cérebro, o intestino aí vai falar para o cérebro, opa, já tá demais. Aí fica excitado, o autista, por exemplo, ele fica muito irritado, ele fica mais agitado, não dorme bem. É aquela informação de que algo tá errado, que ele não. Eu brinco lá na biorressonância, o teu corpo não tá gostando desse elemento que você coloca para dentro. O elemento açúcar, por exemplo, que não dá nem para chamar de alimento, né? Então, o seu corpo já avisa, irrita, dá dor de cabeça. O glúten, por exemplo, ele manda informação para o teu cérebro que ele não está fazendo bem para o teu organismo. Ele é altamente inflamatório. Nós sabemos disso. Há vários estudos, vários artigos científicos que contestam que o glúten ele é inflamatório. Por exemplo, doenças autoimunes, o próprio câncer, doenças inflamatórias, doenças intestinais, que você precisa tirar. Você mesmo é uma prova disso, né? Que o glúten faz muito mal para você. Você não pode nem chegar perto de glúten, né? Fato. E aí a pessoa tem uma dor de barriga, tem gases, e o corpo tá avisando. O intestino está avisando pro teu corpo todo, ó. Eu sempre falo, gente, doeu a cabeça, deu diarreia, deu gases, deu desconforto, apareceu coisas na pele, coceira, Dermatite. irritação. Alguma coisa está ligada à sua alimentação. É o teu corpo avisando que ele não está feliz com aquilo que você está colocando para dentro. Vamos fazer uma analogia bem legal aqui. É que nem quando você coloca o combustível errado no carro. Exatamente. Ele vai reclamar, vai reclamar, não vai roncar, pegar, não vai pegar. ficar, né? Vai dar problema em outras peças, vai gerar uma manutenção. Coloca diesel num carro a álcool, não vai Pois é, prestar. Não vai exato. dar certo. Você vê a importância, minha gente, de nós nos nutrirmos. E aí, como que a gente faz, Monique, para não inflamar nosso cérebro? Lembrando que é uma informação bem importante essa questão do glúten, porque eu já cheguei em muitos lugares e falei, tem glúten? E as pessoas não entendem o que que é o Muita glúten. gente não sabe o que é o glúten, você sabia? O Então, que é glúten? O que tem glúten? Arroz. Então, não posso comer arroz? Arroz tem glúten? Não, gente, vamos resumir. Farinha refinada, pão, aquele pão tradicional do mercado, da padaria, bolo, bolachinha. Essas coisas têm glúten. Então, realmente é um pouquinho mais chatinho, né, Nádia? A gente passa por isso de procurar sempre. ler rótulo. Tá escrito sem glúten. Infelizmente, né, a indústria vai cobrar um pouco mais caro. Então, a gente tem alternativas para fazer em casa. Eu faço meu bolinho sem glúten lá em casa com farinha de arroz, com farinha de aveia, com farinhas que não tem glúten. E você pode fazer o bolinho sem glúten e sem açúcar. Sem açúcar. Quer ver um bolinho fácil que você faz em 3 minutos na air fryer?
10, digamos. Banana, ovo e cacau, um bolo de chocolate. Não foi açúcar, a própria banana adoçou e não precisa de farinha nenhuma. Só um pouquinho de cacau para fazer um bolinho de chocolate para o teu filho levar para a escola. E quem tá no desapego do açúcar ainda pode colocar as ameixinhas secas, né? Que ela dá um pouquinho mais de doce do que a banana. Pode colocar um pouquinho de canela. Exato. É só você substituir, fazer substituições Não dá para ter inteligentes. preguiça, gente, porque Preguiça cozinhar é é uma coisa assim de dedicação. Você tem que se dedicar para mudar a tua alimentação, não é simples. preguiças e crenças limitantes, Nádia. Eu escuto muito no consultório, quando eu faço a biorressonância que você conhece, você já fez comigo. Sim, Glúten, maravilhoso. leite, Super recomendo, gente. glúten, leite e açúcar. A maioria das pessoas, o organismo não quer. Na biorressonância fala, eu explico, o teu organismo não quer leite, glúten e açúcar. Entre outras coisas que a gente testa lá. São 218 itens que a gente testa. E a pessoa fala, meu Deus, agora acabou a minha vida, eu não vivo sem pão, o que eu vou comer de manhã? E agora acabou. Eu falo, gente, come um pedacinho de mandioca, come um pedacinho de batata doce, ovos mexidos. Você vai ficar muito mais saciado do que se você comesse um pão com manteiga, um pão com margarina. Até carne, gente, proteína. Que o pão é o quê? É um carboidrato simples, é uma caloria, é uma coisa vazia, que não vai te trazer benefício. Que inflama e engorda. Inflama, engorda, e você tem que queimar muito para fazer muita atividade física para queimar aquilo ali. Verdade. E fica dias e dias e dias e dias, pode ficar meses, anos no seu organismo aquilo ali te inflamando. Inflamando o cérebro. Depois você fala, eu tô esquecida, não lembro de nada, tá com Alzheimer precoce, é uma... Enxaquecas constantes. Infelizmente. Às vezes é resultado de uma alimentação inflamatória a vida inteira. Por isso, quanto mais cedo a gente desinflamar os nossos filhos, trazer essa consciência, igual o Henrique, ele já fala, não, obrigado, eu não quero o docinho, não precisa do pirulito, meu filho gente, também. tem gente que fala assim, dá uma dosinha na festa de aniversário. Eu falo pra ele, tá com vontade? Come, mas come um. Come 2, tá bom. E ele nem quer mais. Às vezes ele dá uma mordidinha no brigadeiro, pronto, já acabou. Né? Porque ele não é viciado. Não é viciado. E as ele não crianças estão teve viciadas. contato com o doce até pouco tempo atrás. Então, quer dizer, ele já tá com quase 5 e ele tomou leite materno até os 3, nunca tomou leite de vaca na Uau. vida. Então, assim, são coisas que a gente vai entendendo, interiorizando. E claro, Monique, tudo é conhecimento, por isso que nós estamos aqui, ó, para levar informação, para fazer ela chegar em todos os lugares. E isso que é o mais bacana do podcast, né, Nádia? É esse bate-papo com informação, e tudo que eu falo aqui tem artigo científico, não é nada da minha cabeça, não tô inventando. Eu adoro bolo, pizza. Quem não gosta, gente? Bolo, pizza, glúten, é gostoso, mas eu sei o quanto faz mal, eu sei que é difícil a gente dizer não pro nosso filho. Eu sei como que é, mas a gente está fazendo bem para ele. Exato. E eventualmente também não tem problema, né? Mas isso não pode ser parte da sua vida. A nossa vida precisa ser mais descascar e menos desembalar. É esse o ponto. Exatamente. E aí já estou falando de nutrição, inflamação e tudo isso tem consequências na nossa vida. Ok, eu tenho uma série de questões de doenças, inclusive doença autoimune, também pode estar gerando em virtude da alimentação, mas como que eu, enquanto... Opa, estou ouvindo isso pela primeira vez. Quais são as dicas aí que você deixa para que as pessoas possam começar um processo de desinflamação? A maior dica você já deu agora, que ela falou, descasque mais e desembale menos. Você comer suas frutas, verduras, legumes. A gente não está aqui para complicar a vida de ninguém, a gente está aqui para facilitar, de dizer coisas mirabolantes, que você tem que fazer esse protocolo. Eu sou a terapeuta do simples, do saudável e do simples. E você evitar coisas industrializadas, você fazer ali o teu bolinho simples em casa para o teu filho, de você fazer a tua comidinha, é terapêutico, inclusive, você cozinhar ali para tua família, isso traz uma cultura de trazer o feminino, sabe? Não sendo feminista, mas sendo feminina, que é diferente, de você, seus filhos olharem para você, ó, a mamãe cozinha. Então, quando ele crescer, ele for para a vida dele, ele vai lembrar a comidinha que minha mãe fazia para mim, aquela comida simples. Olha, minha mãe sempre fazia comida saudável, sempre que podia, ela fazia uma comida mais saudável, uma comida de verdade. Então, é o simples, trocar o complicado pelo simples. Troca os industrializados, gente. E uma dica bem simples, cuidado com o que você
compra, quando for fazer a lista de compra, cuidado com o que você traz para casa, porque se você traz para casa um refrigerante, uma lata de leite condensado, um creme de leite, um açúcar, um pacote de açúcar, a tendência é, tô irritado, tô chateado, você vai lá e faz um brigadeiro. Você vai lá, abre um refrigerante, aí todo mundo toma um refrigerante na sua família. Entendeu? E aí, como que você vai dizer para o seu filho que aquilo não é bom para ele se você faz? Os nossos filhos, a gente é espelho deles. Eles nos copiam o tempo inteiro, né? Então, ele olha o que você come, o que você faz. Como que mamãe faz, não quer que eu faça se ela faz errado? A gente que lida com crianças e adolescentes, eles olham muito para o nosso exemplo, né? Verdade. Então, são pequenos hábitos do dia a dia. Buscar informação. Se você está na dúvida, você se informa. Tem muitas coisas que você pode fazer para desinflamar também, como, por exemplo, chazinhos, tem vários tipos de chás. Óleos essenciais que você pode usar, que você pode melhorar seus hábitos, num âmbito geral mesmo. Perfeito. Ok. E eu tô passando por alguma situação, alguma doença, alguma questão, mas nunca me liguei que a minha alimentação está relacionada a isso. Digamos assim, eu tô usando combustível errado, tô passando por um monte de problema, tá dando problema feito em um monte de peça. O motor já tá Já tá pifando. pifando já, eu tô sem energia, ando indisposta, com dor de cabeça sempre. Ouvi isso agora. Quem eu procuro? Quais são os profissionais que eu procuro para me ajudar? Já bate um alerta, né? Bom, a gente não sabe para onde vai esse podcast. Quem quiser falar comigo, estou em Foz do Iguaçu, porque eu consigo detectar aí qual o alimento que pode estar causando alguns sintomas. Como, por exemplo, a gente falou muito mal aqui, né? A gente tem que falar a verdade, né? Do leite, do glúten e açúcar, mas tem alimentos que fazem mal para algumas pessoas, por exemplo. Já falei isso para você, lembra do brócolis? Sim, O brócolis, por fiquei meses exemplo. sem comer. E aí, você melhorou sua rinite? Muito, O muito. brócolis, para algumas pessoas, ele é muito bom. Ele pode ser um super alimento para algumas pessoas. Para mim, para você, por exemplo, ele dá muita alergia, dá vontade de espirrar, coça, Coriza. coriza. Então, eu consigo fazer essa E é um alimento detecção. inocente, né? Que a gente nem imagina. Feijão também. Lembra da minha última biorressonância que Feijão deu? também. Feijão, não tava bom. Pode ser muito bom para uma pessoa, às vezes é o jeito que você faz A carne de também. porco para mim também já foi péssima. Inflamatório para algumas Super. pessoas. Aham. Então, na biorressonância, Nádia, eu consigo identificar todos esses alimentos aí, café, por exemplo, pessoas ansiosas, a gente está falando de café, pessoas ansiosas não podem tomar café. Se tomar pouco, diminui a dose. Um horário também, né? Inclusive, você está falando qualidade do café. Tem café de má qualidade que ele causa essa ansiedade mesmo, essa arritmia, esse desconforto. Quando um café é de boa qualidade, pouquinha quantidade de manhã, não faz mal nenhum. Mas a diferença, repito, do veneno e do remédio é a dose. Se eu tomar café demais, eu fico super acelerada. Aham. Que E tem coisa. gente que toma, dorme e não sente nada. Eu sou essa, eu posso tomar café na beira da cama, deito e durmo. Porque o seu metabolismo digere bem o café, a Pois cafeína. é. Tem gente que não, que um café já passa mal. Veja. Tem gente que toma café e fica com dor de cabeça. Tem gente que toma café para tirar a dor de cabeça. Se eu sinto dor de cabeça, eu vou perceber, não tomei café hoje. É Aham. isso, vou tomar meu cafezinho. Então a Mas é um biorressonância café ajuda isso. grão, moído na hora. É um café de qualidade. Não é um café de mercado, aquele pó lá que você compra, que tem tudo lá moído dentro. Sabe lá quanto tempo que aquele café foi torrado? Não. A doutora Elisete Café, que foi minha professora de biorressonância lá em Campinas, ela fala, não é a coisa, é o jeito que a coisa é coisada. Muito boa. Muito boa, né? Depende como faz. Não é a batata que às vezes faz mal, é o jeito que você come a batata. Se é batata frita, talvez quando eu faço ali a biorressonância, dá que você pode comer batata. Ah, então eu posso comer batata frita? Não, gente, come uma batata cozida, um purezinho. Assada. Não tem que comer frita, Eu porque aí compro muda, as né? batatas palito, Monique, coloco no forno ou põe na air fry, né? Muito mais Para quem simples. vai jogar mais óleo, né? Perfeito. Porque os óleos aí tem mais uma coisa inflamatória, Nádia, o óleo refinado, o óleo de soja.
Há estudos que mostram que depois que eles descobriram o óleo de soja nos Estados Unidos, se eu não me engano, nos anos 70 por aí, até então não tinha pessoas infartando, obesidade igual tem hoje. Você vai nos Estados Unidos hoje, é muito fast food, é muita batata frita, a gente estava falando de batata, é muito McDonald's o tempo inteiro, e as pessoas estão obesas, estão infartando cedo. Quanto mais a gente consome esse tipo de óleo, fritura com esse óleo, a gente pode correr risco de entupir os nossos vasos, inflamar, e aí inflama tudo. Aí imagina o intestino mandando para o cérebro. Você está comendo muita batata, você está me inflamando. Aí pode dar vários sintomas. Então, uma dica para substituir o óleo de soja é o óleo de coco. Coloca pouquinho, você compre lá um potão de óleo de coco. Eu coloco um tantinho assim na minha comida para fazer 4 ovos, eu coloco menos de meia colher de café, só para untar a frigideira mesmo. Óleo de coco, porque o coco é um excelente alimento. A gente falou do vilão, agora vamos falar do mocinho. Isso mesmo, O eles precisam coco, ser enaltecidos, inclusive a banha de porco, que eu uso muito em a casa. banha de porco, para quem não tem arrozinho, no problema com feijão. o porco. Na Exato. biorressonância, quando eu faço a biorressonância, as Já não pessoas tô me mais, perguntam viu? isso. Eu posso substituir por banha de porco? Se o porco for positivo para você, sim. Se não, a banha de porco vem do porco. Então, se o teu superalimento for o coco, prefira a banha do coco do que da banha de porco, tá? E é vegetal. E o coco é o terceiro melhor alimento do mundo. Pense. Pensa, o coco, ele é tão perfeito, ele tem a água, ele tem a copra, ele dali você consegue fazer açúcar dele, você consegue fazer água de coco, leite de coco, você consegue fazer um brigadeiro de coco, você se hidrata, a água de coco hidrata muito, então eu recomendo você beber pelo menos 1 copo de água de coco por dia, água de coco de boa qualidade, não industrializada, porque ali tem muito alumínio, tem Exatamente. muita toxina. E um coco, você pode, a sua família toda, fazer várias coisas. Você pode pegar aquela copra do coco, que é um super alimento que tem gordura boa, que é dali que é feito o óleo de coco, e fazer uma vitamina, fazer um mousse, fazer um sorvete saudável. Hoje em dia tem muita receita legal na internet, que você dá um Google lá e você pesquisa o que eu faço com a copra do coco. Você faz cookie, você faz várias coisas legais. E o coco ele é utilizado até na indústria, porque ele é fibra, né? Uhum. Eu já vi até rede de coco, da fibra do coco, tecido, enfim, é E fantástico. ele faz muito bem para o intestino e para o cérebro. Eu nunca vi alguém ter alergia a coco. A água de Perfeito. coco, eu nunca vi. Sensacional. Nesses 6 anos que eu faço biorressonância, ninguém teve negatividade para coco. A não ser que a pessoa não goste. Fala, eu não gosto de coco, de água de coco. Ele é o Aí terceiro. Aí fica mais difícil. Agora fala o segundo e o primeiro. O segundo é o ovo. O ovinho da galinha, ele é completinho, né? Dali sai uma vida. Ele tem todas as vitaminas, só não tem a vitamina C. Ele tem bastante vitamina D, ele tem aminoácidos, ele é maravilhoso, proteína boa. Então, para quem aí tá preocupado com pão, o que eu vou fazer? Eu tenho que comer pão para ir trabalhar. Tem muita gente que pensa nisso. Como que eu vou trabalhar pela manhã sem o meu pão? Come ovo. Você pode comer 2 ovos cozidos, 2 ovos mexidos pela manhã. Omelete, crepioca, tem tanta coisa que você pode fazer com ovo, um bolinho, ele é uma proteína maravilhosa, ele tem gordura boa, ele tem proteína, ele tem só benefício, ele faz muito bem para o cérebro, ele tem ômega 3, que é bom para o cérebro, ele é um excelente alimento, só perde para o leite materno, o leite da mamãe. Número 1. Número 1 em melhor, super alimento. Se a gente soubesse disso quando a gente teve filho, a gente mesmo tinha tomado o nosso leite materno, que a gente desperdiçava. Eu não sabia na época. Olha só, o Rafael tomou algum, viu? Quem tomou se deu bem. Parece nojento, mas é um super alimento. E ele é doce, né? Super doce. Gordurosinho, amarelinho. Há estudos de que pessoas não fazem essa cara de nojo porque é saudável. Se eu tivesse outro bebê, eu ia dar leite de materno para todo mundo. Veja. Há estudos que pessoas com Alzheimer, que pessoas com Parkinson, pessoas idosas tomaram leite materno e regeneraram. Agora eu vou ser o advogado do diabo. Bora fazer o contraponto. Mas aquela mãe que come o leite e o trigo na hora da lactância,
Dá Aí ruim complica, também, dá hein? ruim. Isso é tão comprovado, eu falo por mim. O meu filho, eu descobri uma intolerância a nozes. Quando a intolerância não, uma alergia bem feia. O menino quase morreu. Ele tinha 6 meses. Eu estava com muita vontade de comer um docinho. Eu, mamãe, amamentando. Comprei na Joense um docinho de nozes. Pura nozes, os docinhos lá são maravilhosos, né? Eles são muito bem feitos. Então tinha muita nozes mesmo. Devia ter umas 10 nozes num docinho. Eu comi o docinho e amamentei o Tito. Ele empolou todinho na hora, empipocou todo na hora. Eu tive que levar para o hospital, dar antialérgico. Quase perdi o menino por alergia a nozes. Então isso é mais do que provado que o que a mamãe come passa para o leite e passa para a criança. Então, se a mamãe bebe álcool, o bebê vai beber álcool. Se a mamãe fuma, vai passar cigarro para a criança. Se a mamãe come leite, glúten e açúcar, vai passar tudo para a Vai criança. inflamar a criança. E às vezes aconteceu não comigo entende. com os gêmeos. Às vezes não entende por que que a criança tem tanta cólica, tantos gases. Se o bebê tem Exato. tanta cólica, é o que a mamãe tá comendo. Com certeza, com Uhum. certeza. Se a mamãe tá comendo muito feijão, muito repolho, muito leite, vai dar cólicazinha no bebê. Não passa mesmo. Perfeito, é isso aí. Uhum. E olha só como conhecimento é libertador. Sim. E o mais lindo, a beleza de tudo, né? Um cérebro que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original. E isso é muito verdadeiro, gente. Todas essas informações que a gente está colocando aqui, entregando para vocês de presente para a vida, elas nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Se você comer, você vai lembrar. Então, é bem importante a gente entender que para o nosso cérebro adquirir um novo hábito leva no mínimo 21 dias. 21 dias. A No Ribeiro sempre fala mínimo, isso. tá? E também. quanto mais doloroso, mais tempo. Que nem todo mundo fala assim, nossa, já passou 6 meses, eu tô indo pra academia amarrado e ainda não tô sentindo aquela vontade louca de ir pra academia. Por quê? Porque quanto mais você evita, menos o seu cérebro vai gostar. Uhum. Então, eu sempre falo, se você não gostou, finge. Porque o teu cérebro acredita. Ele acredita, na verdade, na mentira. Ele não sabe o que é real e o que não é. E você imagina e o teu cérebro cria aquilo que Claro. você imaginou. Você tem pesadelo e sofre. Aham, sofre. Então, a gente tem que se aproveitar disso, gente. Leva isso pro lado bom, né, Monique? Aham. Mudar a vida, mudar tudo pra gente ter longevidade. E aí, como que eu vou ter 70, 80, 90 se eu não cuidar disso tudo? Começa agora. A vida começa agora. Não importa a idade que você tenha. Não importa o que você fez de errado. Ah, mas eu passei a vida inteira fazendo errado. Você tem a oportunidade de virar essa página hoje. A sua vida é você que escreve. É você que coloca lá as cores, as letras, o que você vai colocar coisa boa. Se você vai colocar coisa ruim na sua vida, é você que escolhe. A oportunidade é hoje. Para todo mundo. É meio tá aí, poético, né, gente? Mas é real, é verdade. tá O aí que para todo passou mundo. daqui para trás. A Monique é terapeuta, ela não me deixa mentir. Passou, Até passou. a terapia. É. Se você decidir de hoje em diante, é hoje que a gente forja o futuro, o É amanhã. hoje. O presente é hoje. Por isso que é presente, é uma presente. dádiva. Passado já passou. Muito bem. Eu fiz errado a vida inteira. Vamos melhorar hoje, vamos aos poucos, vamos comprar essa ideia aí da gente nutrir o nosso cérebro com coisas boas, até o que a gente assiste, Nádia. Você vai assistir um bom podcast, você vai nutrir o teu cérebro com coisas boas. Depende do que você olha no teu celular, o que você assiste, o que você coloca para dentro do teu olho, do teu ouvido, do teu nariz, o que você fala, o que você deixa falarem para você, é você que escolhe. Nossa, agora ela falou tudo. Os 5 sentidos é a porta do cérebro, gente. Então, Não a adianta. digestão começa com o que você come, mas você escolhe o que você cheira, o que você vê, o que você ouve, o que você deixa entrar no seu ouvido, no seu coração, Entre as emoções entre também. as emoções. Não deixa entrar. Fala, aqui não, daqui para fora. Não levar as emoções ruins com você para casa. Eu sempre falo, quem trabalha com coisas pesadas, eu sou terapeuta, eu escuto muitas coisas pesadas no consultório, eu deixo lá, não é meu. Não levar consigo o que não é seu. Coisas ruins dos outros, deixa com os outros. Não leve para si, não leva pro coração, né? Exato. E olha só, ela falou, fez uma analogia, agora não leva para o coração. Mas todo o nosso sistema límbico, que é onde sente as emoções, está dentro do cérebro, certo?
Porém, agora já tive lendo ultimamente, recentemente, uma matéria um artigo, tá, gente? Falando que dentro do coração também tem neurônio. Se tem no intestino, tem no coração Tem também. menos, mas Olha que tem. loucura. E o nosso coração, ele também tem uma função importante. Pode não ser ali que as emoções acontecem, mas ele sente o impacto daquilo que a gente vivencia. Tanto que quando a gente está assistindo um filme de muita emoção, muito terror, o que que acontece com o O batimento coração cardíaco? acelera. Então, meus amores, Igual quando a gente tá apaixonado, a que a gente... máquina é perfeita, né? O cérebro é sensacional, não é, Monique? E sensacional, uma super máquina que a gente tem que cuidar dele, gente. Pra você chegar a 90, 100 anos aí, lúcida, com energia, com disposição, reconhecendo as pessoas, você tem que começar a cuidar do teu cérebro Sem e Alzheimer, intestino agora. de fato. E primeiro lembra, cuide do intestino, que cuidando do seu intestino, você está automaticamente cuidando do teu cérebro. Não tem como. Até porque é ali que são processadas todas os nutrientes. Os hormônios, vai tudo Absorve por tudo ali. ali, né? E aquele Tudo intestino ali. que não está absorvendo, o que que acontece? Tem alguma, aí é um termo mais técnico, tem intestino que não tá impermeável direitinho ali, a gente tem que fazer mais alguns exames, aí sim, pode ser que a gente tenha que suplementar, que a gente nem entrou nesse assunto, né? Que além da alimentação, a nutrição, a gente tem a parte da suplementação também. Tem muitos suplementos que a gente pode colocar nesse paciente, sabe? Ah, eu tô com hipermeabilidade intestinal, a gente pode tratar de outras formas também. Tem que olhar, eu sou terapeuta holística, né? Então eu olho o paciente por um todo: pele, unha, cabelo, intestino, sono, humor, emoções, ansiedade, relacionamento, A tudo. corzinha do olho também diz Uhum. muito, né? E aí, gente, o corpo da gente dá sinais. É. E é muito importante que a gente tenha essa visão para nós. E aí entra de novo, eu acho que a gente está falando em todos os episódios aqui. Olhar Autoconhecimento. para si, autoconhecimento, autorresponsabilidade, trazer para si, olhar, faz o teste de se olhar no espelho todo dia. Todo dia você se, eu sempre ensino principalmente para a mulherada que elas têm dificuldade. Todo dia você se olhar no espelho e você colocar 5 elogios para você. Pelo menos 5. Só que você vai mudando esses elogios. Não vai ser uma coisa mecânica, não. Todo dia falar: eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu sou gentil, eu sou meiga. Eu sou o que você quiser. Você é o que você quiser. Que o teu cérebro vai acreditar nisso. Cada vez que você fala, o teu cérebro, você falou, entrou aqui no teu ouvido, mandou informação para todo o seu corpo. Foi para o coração, foi para o cérebro, foi para a pele, foi para tudo. Então, quanto mais você fala: eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou linda, mais linda você fica. O contrário é verdadeiro. Se você ficar: eu sou feia, eu sou bruxa, eu sou gorda, eu sou idiota, eu sou burra, o seu corpo vai cada vez ficar pior. Daqui a pouco tá com uma depressão, tá de cama, tá internando numa clínica, porque você alimentou o seu corpo de coisas ruins, de emoções ruins. E as pessoas que me falam assim: mas eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu ouvi na minha infância que eu era burra, que eu não era suficiente, que eu não era inteligente. Aí já vai ter que ir para terapia ressignificar. Porque a gente não é isso. A gente não é aquilo que falam sobre nós. A gente é aquilo que a gente acredita sobre nós. Então não é porque eu já ouvi coisas muito ruins também na minha infância. E eu ressignifiquei todas. Antes de eu me tornar uma terapeuta, eu me tratei. Eu tive que me curar de muitas coisas. E o tempo inteiro a gente está se curando de coisas. O tempo inteiro alguém está magoando a gente. É uma amiga, é um namorado, é um marido, é um filho. Quem mais magoa a gente do que filho, né? O detalhe Né? é que a gente só permite que isso se torne uma mágoa porque é alguém que a gente tem relação sentimental. Sentimental. É aquela história, você não vai deixar o teu inimigo te anular, Não né? vai. Então, é no dia a dia, eu sempre falo que é É aquele saco laço. de batata suja e a gente tá ali naquele atrito. É. Precisa desassimilar certas coisas e ressignificar. Ressignificar. Essa é a palavra-chave aí do negócio. Se fosse Até- simples, ninguém sofria. E ressignificar é tão simples, a gente pode ressignificar a nossa É alimentação. simples, É mas simples. não é porque é simples, é fácil. É, É óbvio que a gente tem que criar um sistema. Tá difícil? Procura ajuda. sim. Procura ajuda.
Você pode ressignificar a sua alimentação, você pode ressignificar os seus hábitos, você pode ressignificar quem você convive, você pode Relacionamentos. isso, relacionamentos, você pode ressignificar as palavras que você fala para você, sabe? Aquelas coisas que você toda a vida falou, você pode ressignificar o que você fala para o seu filho, porque isso vai construir uma imagem nele também de autoconhecimento, de autoestima. E nesse aspecto da questão das crenças, os pais, a família, não é porque não quer, porque quer, né? É porque não sabe muitas vezes, né? Porque a gente dá o que tem. É. É o E sempre repertório você da olha para pessoa. trás. A sua mãe, a sua avó, a bisavó, a gente sempre teve alguém atrás de nós, alguém maior que nós. Na PNL a gente fala isso, que os nossos pais são grandes, nós somos pequenos. Eles sempre vão ser maiores que nós. E atrás dos seus pais tem os seus avós. E aí tem seus bisavós. E todo mundo tem uma história. Tem gente que traz muita marca de guerra. Aí essas crenças limitantes às vezes vêm lá de trás. Ah, eu não posso parar de comer a cuca, que tem muito aqui os alemães, né? A cuca alemã, é assim que fala, né? Que eu tô aqui faz há pouco tempo. Eu vejo que o pessoal gosta muito de cuca aqui, gosta muito do tererê, do chimarrão. Isso é uma coisa muito cultural, que vem lá de Tradicional, trás. né? É. O tererê ali do Paraguai, o Paraguai mesmo passou por guerra, passou por muita coisa difícil, né? Então é um povo muito forte que eles têm ali. Você pode ver, algumas alimentações do Paraguai é melhor do que a nossa. Eles comem muita mandioca, eles comem muito tempero, eles tomam tererê, que tem Bastante muita chá. erva, bastante chá. O ter. É, era o que eles tinham ali da época da cultura. Eu ainda não estudei muito a fundo a cultura do Paraguai, mas o que eu ouço aqui da nossa tríplice fronteira é isso, é um povo forte, destemido. As mulheres paraguaias têm fama de ser mulheres fortes, guerreiras, porque eles precisaram ser. Então, aí vai passando isso, vai passando para o filho, vai passando para o neto, essa cultura, ó, aprende a tomar o tererê, aprende a tomar o chimarrão. Aí teu filho vê você tomando chimarrão, quando ele casar, ele vai levar o chimarrão para casa dele. É isso aí. As tradições vão construindo Vão todo construindo. E a gente pode adaptar ali, ó. O chimarrão, por exemplo, se for uma pessoa que tem dificuldade com cafeína, que não dorme, coloca um chazinho de camomila, uma coisa mais calmante, menos estimulante. Ressignifica aquilo que você já faz. Perfeito, perfeito. E aí a cuca muda, né? É, vamos fazer uma cuca sem glúten, Sem glúten, sem lactose. sem açúcar. Eu nunca Sem fiz, açúcar. mas Mas com certeza existe, com certeza. existe. E faz bem também, né? Tem Uhum. gente que gosta de comer muito cueca virada também. É, Aí isso vem muito de dependendo, cultura é também. claro, dos italianos, gaúchos, É, aqui tem muito no sul, tem muito isso. sim. De Eu sempre percebo que ter é um de cultura docinho depois também. da comida. É, em Minas Gerais é queijo com goiabada. Aí, ó, mineira. É, Muito bem. Vejam só, cultura. né, pessoas, como a gente vai pegando essas coisas e as crenças elas vão vindo de longa data, É. né, de ancestrais que vai trazendo para nossa cultura. E até a alimentação, ela é cultural, ela diz muito de nós, Uhum. porque tem muitos, digamos assim, rituais que vão se manifestando dentro da É, nossa bagagem familiar, cultural. os E isso tudo. natais. Nos Estados Unidos, o Fazer dia. biscoito no Natal, por É, exemplo. é É uma verdade. cultura. É, É algo que vem, né? Por que tem que fazer biscoito? É cultural, ninguém nem pergunta. só faz. Fazer aquilo que a gente frita lá com pão, As rabanadas. Gente, eu não rabanada. consigo comer Eu aquilo. não gosto também. Mas se eu fizesse, não é da minha cultura de Natal. Eu faço um salpicão, que meus filhos adoram. Mas, por exemplo, eu ressignifiquei o salpicão. Eu pego uma maionese que não seja tão industrializada, que faça ali a minha Ou faz em maionese. casa, com Sim, você ovo. ressignifica aquilo que você gosta. Eu, por exemplo, tem coisas que eu não como porco. Eu ressignifiquei algumas coisas com porco. Eu faço, por exemplo, uma canjiquinha, que aqui se chama de quirerinha, com frango, fica melhor ainda. Eu ressignifiquei a canjiquinha. E ficou tudo bem, ficou gostoso. É isso aí. Porque você coloca o amor, você coloca o sentimento. E a cultura da comida é isso, né? A É, gente entregar com carinho. Eu, pelo menos lá em casa, eu gosto muito de cozinhar. eu também. Então, eu entrego com muito carinho. Essa semana, inclusive, fiz 3 bolos de cenoura lá em casa, pensa. Sem Foi glúten. assim, ó, Dá receita pra rapidão. gente. Nossa, maravilhoso, com aquela cobertura de chocolate, ó, cacau 100%, zero açúcar.
É maravilhoso, é E gostoso. eles gostam. Todo mundo gosta, quem Depois chega. eu quero a E aí receita. vou tomar um café aí, tô levando bolinho Ai, que junto. É delícia. Me deu até assim, vontade de já vamos tomar. combinar o próximo Tomar café. café. E é isso, gente. Nós precisamos realmente entender a importância da gente ter a mente aberta para mudar e como é difícil às vezes a gente mudar, criar uma nova cultura, Sair reescrever da uma zona de história. conforto é difícil. Dói sair da zona de conforto. É mais fácil você ir lá no mercado pegar tudo pronto do que você fazer em casa. A gente tá corrida, tem as coisas do dia a dia, então a gente quer o quê? Zona de conforto. Eu vou pegar o mais fácil e nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Às vezes o caminho mais longo, que dá um pouco de mais trabalho, é o mais saudável. Pensa no teu cérebro. Pensa, eu não quero ser um idoso, uma idosa doente com Alzheimer. Então vamos prevenir hoje. Eu sou a terapeuta da prevenção, Nádia. Vamos prevenir. Com certeza, até porque hoje a gente tem condições, tem recursos para a gente viver mais e melhor. Mudou muito a tecnologia, ela trouxe muitos benefícios para a vida. Uhum. E aí você ignorar isso ou simplesmente não aproveitar, não é inteligente. É, vamos ser inteligentes. Então, viver é maravilhoso. Vamos viver, vamos aproveitar cada fase da nossa vida. E se alimentar com qualidade é fundamental. Fundamental. Muito bem. Monique Muito. Pedrosa, nossa doutoranda em naturopatia, nos trouxe tantos conhecimentos importantes. E olha, foi difícil de eu ficar quieta hoje, hein? Porque é um tema que me motiva demais. Esse assunto, ele tá no seu dia a dia, né? Eu conheci a Nádia num contexto, assim, de que, caramba, que bacana, eu admirei você logo de cara. Eu conheci, foi no É seu recíproco. aniversário, mais ou menos, e ela, não, meu bolo é sem glúten, então ela não abre exceção, ela sempre buscando olha, ela é uma pessoa que cuida do intestino, e a gente conheceu por causa de intestino, né? Tinha alguma coisa a ver com o intestino, não lembro o quê. A gente começou a conversar. E eu fui e falei assim, Nádia, você precisa tirar o glúten. Ela, não, eu já não como glúten mesmo. Eu falei, ela tava 1000 anos-luz na frente de muita Nossa, foi há 3 gente. anos atrás. Só isso. Nessa Só época, em isso. setembro. É. E o mais interessante, gente, quem tá ouvindo, que não conhece essa história que a Monique tá contando, uma hora dessa eu trago essa história aqui, não foi É. pelo amor, tá? Não foi pelo amor, Foi foi pela há dor. 10 anos atrás, por muita dor, por Dor muito mesmo. sofrimento, por passar muito mal, e teve uma nutricionista maravilhosa, que inclusive a doutora Rovana, que eu quero trazer aqui também, daqui de Foz do Iguaçu, ela que me salvou, ela que acendeu a luz lá do Monique da vida aí, que falou: olha, vamos fazer o seguinte. E ela foi bem delicada, assim: vamos fazer uma proposta para você, vamos tirar cada semana um alimentinho para a gente Pra ver ver o o que que vai é. Uhum. acontecer. E eu fui ficando ótima. Até que você chegou na conclusão do que te fazia mal e o teu corpo estava avisando, dando sinal, e Não, você ele não estava ressignificou. avisando, ele estava desesperadamente Gritando. gritando. O corpo não só fala, como grita, né, Aham. Nádia? Nossa, eu vinha assim de Grita. várias situações, coisas absurdas, desmaio, mal-estar, vômito, o corpo inteiro cheio de dermatite, E eu vou ser terrível. bem sincera, eu não te conhecia nessa época, Não, mas se não. você não tivesse virado essa chave, hoje você poderia não estar aqui para contar essa história. Com certeza, Monique. Poderia ter tido uma doença inflamatória intestinal muito grave que poderia ter te levado a óbito. Então, graças a Deus que acendeu a luzinha, você achou essa doutora que deu uma luz, porque há 10 anos atrás não se falava muito nisso. Ó, me arrepia. A informação tá chegando ainda, De sabe? verdade, tô arrepiada. Porque veja, gente, exatamente isso que a Monique falou, pessoas celíacas que Que não estavam sabem. morrendo sem saber por quê. E vai tomando remédio, vai tomando omeprazol, vai tomando anti-inflamatório, e é isso e aquilo, e ninguém chega na alimentação. E o mais interessante, eu fui fazer uma anamnese da minha infância. Monique, toda a vida eu tive problema com leite com trigo. E eu não morri na infância, porque a gente, quando é criança, a gente tem uma imunidade ainda, É. a gente tem uma resistência maior. E de repente eu tinha alguma missão, né, para estar aqui. Porque eu vivia tendo crise O corpo dava asmática sinal, muito e a asma tá forte. muito ligada ao leite também. E o mais interessante, há Muito. 5 anos, 6 anos atrás, 2018, final de 2018, dezembro de 2018, quando eu comecei a modulação hormonal e a suplementação vida também. vitamínica, acabou a asma.
É vida. Se a gente fosse falar só de Acabou. suplementação e de reposição hormonal, a gente faria mais uns 10 podcasts. Doutor Marco Botelho, que foi assim, É, divisor de águas na minha querido. vida, e eu muito cética. Falei, não, como assim? Que história é essa? Eu vou lá para ver. Nossa. Eu sempre fui essa. Eu vou lá para ver. Fui para São Paulo, fiz curso lá, entender. Cara, eu vou estudar fisiologia, porque é o meu corpo. Os médicos não me entendem, não estão descobrindo o que eu tenho. Como assim? E já vinha 6 anos sem trigo e sem leite. É por isso que quando você me perguntou, Nádia, qual o profissional, qual o médico que a pessoa vai procurar, eu não sei nem dizer, porque aqui em Foz eu teria um ou dois para dizer qual. Porque talvez se a pessoa vai num clínico geral, ele não vai saber. Ele não tem tempo. Ele tem muito paciente, é um atrás do outro, então ele não tem tempo de investigar a sua alimentação. E o detalhe, ele vê só a ponta do Só. iceberg. Então, de repente, Tudo que tá lá para baixo. o caminho que você fez, procurou uma nutricionista. Uma nutricionista que estuda, que saiba do Falou assunto. tudo. Estudiosa, não aquela que só se formou, guardou o diploma na gaveta e vai, igual o médico, vai atendendo de 5 em 5 minutos. Com 5 minutos você não conhece o paciente. De O meu jeito paciente fica nenhum. comigo de 1h30, 2 horas na primeira vez. Eu quero saber tudo da E vida para dele. além disso, para você que está aí na sua cidade, qualquer lugar do planeta, buscando esse profissional, existem dicas. Verifique lá se ele está ligado aos conceitos da naturopatia, medicina germânica, Que é o que eu aplico. acupuntura, se ele tem uma visão mais holística, É, se é uma pessoa integrativo. integrativa, medicina integrativa, então, N situações, se ele é uma pessoa que estuda as doenças inflamatórias, os alimentos inflamatórios, dá uma olhada nesse currículo, porque com Uhum. certeza, hoje, a gente sabe que não é só a medicina, como eu fui salva por uma nutricionista Uhum. e depois por um dentista, então, Viu? realmente, não é só o médico. Nós precisamos buscar conhecimento, porque se o médico que eu estou indo, se a nutricionista que eu estou indo não tem esse conhecimento, eu também preciso saber. A gente precisa estudar por nós. A gente Aquele precisa buscar ditado. conhecimento. Foi o que você falou. Você ouviu falar do Marco Botelho, você foi para São Paulo, foi estudar, você foi fazer o curso, né? Inclusive. Exatamente. Não, eu não vou botar qualquer coisa em mim. Primeiro eu preciso entender, preciso estudar. Lá em casa também. Tudo que a gente estudou, tudo que eu aplico hoje nos meus pacientes, a gente sentiu todo mundo na pele. Perfeito. Pra gente chegar até aqui. Eu também sou muito apaixonada pela reposição hormonal. Eu uso, mudou minha vida. E a hormônio é vida, tira a pessoa do caixão, bem dizer, sabe? Levanta Já defunto vi mesmo. coisas incríveis. Aham. Incríveis. Porque a gente estava falando de intestino e cérebro. O nosso corpo produz hormônio, mas chega uma certa idade que a gente vai parando de produzir mesmo. É natural. Assim como a gente para de produzir colágeno, né? A nossa pele cai, a gente vai envelhecendo, começa a nascer cabelo branco. Alguns homens vão perdendo cabelo. Tem coisas que são naturais, a gente vai envelhecendo. Só que a gente pode envelhecer sem ficar velho, como diz o próprio Laí Ribeiro. A gente pode envelhecer, a gente pode suplementar tudo que tá caindo. Tá caindo, vamos suplementar. Uma das A coisas é o coenzima hormônio. Q10, que é maravilhosa. Então, gente, Tanta coisa a incrível. testosterona vai caindo. E tem muita gente que acha que a testosterona é só para bombado de academia ou só para a Não. parte sexual. Não é. Tem gente que fala para mim, eu não quero testosterona não, doutora, porque eu não quero fazer sexo. Tem coragem de falar para mim. Eu Ou falo, não quero me encher de mas pelo, não quero mudar minha voz. mas querida, é para você, pro seu coração. O teu coração, a testosterona, ele é muito importante pro bom funcionamento do teu coração, do teu cérebro, Mais uma vez, do entre o teu útero, de conhecimento. tudo. Não é só para você fazer, você não precisa fazer se não quiser, mas você precisa de energia, é vitalidade. E Aí sexo a também é pessoa vida. A entende. pessoa que não Não é que está às vezes a querendo pessoa os hormônios, com certeza não que às estão vezes a pessoa normais. fez voto de celibato, ou tá Não, aí é solteira, outra não, situação. é outra história. É outra Acontece isso situação. comigo. Aí é escolha. Infelizmente acontece de ter pessoas casadas que não querem mais fazer sexo, mas aí entra uma coisa na germânica. Pessoas que foram abusadas, que não ressignificaram coisas lá atrás, que hoje traz para o casamento, aí automaticamente o corpo para de produzir e ela não quer repor porque ela não quer fazer. Então Que ela. doideira. E muita gente também não quer ser curada. Então, quando eu falo, mas isso aí tem cura, tem jeito da gente ressignificar isso e você ficar curada e você voltar a ter uma vida normal. Não quero ficar assim. Tá bom assim. A zona de conforto. Então, se a pessoa prefere ficar na zona de conforto, a gente não mexe em quem não quer ser curado. Perfeito. Um princípio da medicina. Porque toda doença tem uma utilidade, tá? É Tem pessoas algo, que querem carregar aquela carregar, utilidade. Sim.
Tá tudo bem, É. deixa ela, é a vida dela, né? O princípio da medicina que eu sempre uso, antes de curar o seu paciente, pergunte se ele quer ser curado. Outra forma mais fácil de explicar isso, pergunte se ele quer, se ele está disposto a retirar aquilo que adoeceu. Sair daquele ambiente que adoeceu, aquele ambiente tóxico, aquela alimentação. Então, quando a sua nutricionista foi fazer a proposta para você, você tá indiretamente já estava disposta. Nádia, você está disposta a tirar esses alimentos que estão te inflamando? E você inconscientemente disse sim, porque você foi atrás. Agora você fala assim: não, não quero mudar nada, eu vou ficar na zona de conforto, assim é mais fácil. Hoje você ou poderia não estar aqui, ou você poderia ser uma pessoa totalmente doente. Doente, obesa, deprimida, Poderia não tomando um ter monte tido de filhos, remédio. um monte de coisa. Você teve outro filho depois Aos disso. 41 anos. É, e super bem, né? Super bem. Tranquilíssima. Tranquilo. Hoje a situação é incrível, maravilhosa, super tranquila. Viu? É isso aí, minha gente. Tem muita coisa, Monique, você vai ter que voltar. Porque Você os é um nossos case de temas sucesso. Ah, são maravilhosos. É a vontade de viver. é, É isso que você falou. é isso que te motiva. É o ponto principal. Eu É. queria ser curada, eu queria viver, porque eu tenho certeza que eu vou viver muito, vou ser muito ainda feliz, vou ter uma Centenária, né, velhice Nádia? muito maravilhosa. Porque eu tenho propósito na minha vida. E outro ponto importante, a terapia é Propósito, importante por é. isso. A terapia, ela faz você visualizar o seu futuro. Se você Perfeito. não tem foco, se você não vê nada lá na frente, não faz sentido para você viver. Pois é, mas às vezes a pessoa também não está vendo um futuro porque esses hormônios, essas vitaminas estão tudo lá No embaixo. chinelo, vitamina D baixa, tudo Que eu vou baixo, ter B12 vontade de viver? baixo. Meu corpo tá morrendo. Então, Tá tudo por favor, caindo. busque ajuda. Eu mesma, eu posso pedir Tem uma alguns chance para a exames. vida. Eu peço alguns exames. Quando o paciente já me traz os exames, vitamina D baixa, B12 baixa, testosterona baixa, progesterona baixa. E aí a mulher tá morrendo de cólica, de E outra TPM. coisa, Monique, eu vou te provocar mais uma vez. Baixa baseada em quê? Nos níveis séricos que estão lá nos Se você laboratórios? for olhar lá, tá ótimo. E às vezes a pessoa vem com, vamos supor, vou falar de número aqui, 28 de vitamina D. Baixíssimo. E a pessoa fala, não, mas o meu médico falou que tá normal, doutora. Para um Tá defunto. ótimo, falou que tá bom. Esse paciente com câncer fala, mas o meu oncologista falou que tá bom. Meu. Aí eu tenho que explicar, destrinchar, mostrar artigo. Vamos aumentar pelo menos para 80 essa vitamina D aí. Por Ai, mas causa vai me dar disso, disso, disso. intoxicação Ah, com mas vitamina falaram que eu D. vou morrer se eu subir minha vitamina D. Às vezes a pessoa vem com a vitamina D 50, o médico não para de suplementar, já tá Vamos muito deixar alta. aqui Deixa nos cair. descritivos os livros para que vocês possam ler sobre altas doses de vitamina D, que é aquele livro que a gente estava comentando. Gente, e tem um É professor fundamental. que, meu Deus, eu conheci ele, eu tive a honra, a gente às vezes tem uma honra de conhecer uns gênios, né, como Marco Botelho, por exemplo. Eu tive a honra de conhecer o Dr. Cícero Gali Coimbra, que tem o protocolo Coimbra, apelidado carinhosamente Sensacional. pelos pacientes dele. Eu tive a honra de fazer o protocolo e de aprender com ele na pandemia. Ele deu várias entrevistas pra gente, a gente fez live com ele. E muita gente foi salva nessa época aí, mas aí vem a implicância de outros médicos, implicaram com ele, caçaram o CRM dele. Acontece. Mas o Dr. Marco fizeram isso. A gente incomoda. A gente que é Incomoda. integrativo, a gente que fala de vida, de saúde, a gente incomoda alguns, infelizmente. A gente passa por isso. Eu passo por isso sempre. Mas não tem problema. Mas ninguém Árvore vai que dá- apagar o nosso brilho. Eu sempre digo isso, que ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. É. Então continue, né? A gente vai continuar frutificando. A gente está no caminho certo. Você está Perfeito. incomodando, é que Exatamente. está Siga. frutificando. Vai em frente. Gente, nós estamos aqui numa conversa maravilhosa. Vamos parar por aqui, porque Monique vai voltar. Com certeza teremos outro tema. Fico com vocês, então. Próximo episódio. Se você tá aí, gostou desse podcast, já curte, compartilha. Comenta aqui. Se você tiver alguma pergunta para a doutora Monique Pedrosa, doutoranda Monique Pedrosa, vai me chamar a atenção depois. Eu não sou doutora ainda, ela está em processo. Falta pouco. Falta pouco. Nós vamos comemorar essa formatura. É. E deixe suas perguntas aqui nos comentários que a gente vai com muito prazer e carinho responder, tá bom? Até mais então, gente. Até o próximo episódio do GCcast. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.